Gente, boa noite a todos. Muita paz no coração de todos nós. Afinal de contas, é o que buscamos, é o que precisamos. Nem sempre, às vezes, conseguimos por falta de merecimento. O nosso tema para essa noite é discorrer um pouco a respeito do homem de bem, do verdadeiro homem de bem. Esse tema faz parte do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos. E lá no item 3, na lição número 3, Kardec nos fala a respeito do homem de bem. Ali ele traz algumas características. Ele explica que não são todas, apenas algumas características que deve possuir ou conter aquele verdadeiro homem de bem, para ser considerado um homem de bem. É um grande desafio, nós reconhecemos, no mundo que nós vivemos, da maneira que nós vivemos, nesse mundo de provas e expiações, onde nós passamos por essa etapa. Certamente, futuramente, nós teremos um mundo regenerativo, mas ainda nos encontramos no mundo de provas e expiações. Então, para se conseguir ser um homem de bem, na situação que nós vivemos, é, na verdade, um grande desafio. E se fosse perguntado a cada um de nós, como seria, quais seriam as qualidades para nós, na situação que nós nos encontramos, quais seriam as qualidades de um homem de bem? Certamente todos nós teríamos nos nossos pensamentos as qualidades de um homem de bem. Mas quais seriam? Poderíamos dizer assim: o homem de bem é aquela pessoa que é bem sucedida, tem sucesso na sua profissão, bem sucedida. O homem de bem seria aquela pessoa que paga os seus impostos em dias, aquela pessoa que tem uma vida organizada, que tem uma família organizada. Essa talvez seria para nós as qualidades de um homem de bem. Que também poderíamos dizer assim, que é aquela pessoa que não faz o mal, aquela pessoa que não pratica o mal, que não deseja o mal a outra pessoa. Talvez aí sim seria para nós as qualidades, nas nossas condições psicológica e espiritual que nos encontramos, talvez seria o ideal de um homem de bem. Mas será que seria isso mesmo? Seriam essas as qualidades de um homem de bem? Porque na questão 642 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta justamente sobre isso, sobre essas qualidades. Aquela pessoa, aquele homem que deseja ter uma felicidade futura, que tenta a todo momento livrar-se do mal, não provocar o mal, conter o mal. Essa pessoa teria as características e teria uma garantia de uma felicidade futura? Você vê que a pergunta de Kardec tem tudo a ver com o que nós colocamos até aqui. Mas a resposta dos Espíritos é a seguinte: não. Só pelo fato da pessoa ter toda uma vida organizada, não provocar o mal, não querer o mal, não desejar o mal a outra pessoa, não lhe qualifica como um homem de bem. Porque, segundo os Espíritos, para que a pessoa seja uma pessoa de bem, ele tem que praticar o bem. Se a pessoa não pratica o mal, ela está simplesmente deixando de ser uma pessoa má. Mas também não lhe garante que ela seja uma pessoa do bem. Ela então se encontra como uma pessoa neutra. Não pratica o mal e nem pratica o bem. Mas para ser uma pessoa boa, do bem, um homem de bem,
e tem uma garantia de uma felicidade futura, ele tem, obviamente, de praticar o bem. E lá no final do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que faz parte das 5 obras básicas do Pentateuco, ele traz uma história curtinha, justamente em cima de tudo isso que nós estamos nos referindo aqui. Um espírito desencarnou e apareceu na Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, lá onde Kardec fez os seus estudos. E ele fez a seguinte comunicação: quando eu cheguei no mundo espiritual, tão grande foi a minha decepção comigo mesmo. Relato do Espírito. Porque quando eu cheguei lá, e quando eu desencarnei, eu tinha certeza que eu era uma pessoa boa. Eu era considerado um homem de bem. Porque eu não desejava mal a ninguém, eu era uma pessoa bem sucedida, família organizada. Mas tão grande foi a minha decepção, que ao chegar lá eu percebi que eu não era uma pessoa do bem, um homem de bem. Simplesmente eu não fazia o mal, mas não praticava o amor, a fraternidade, a solidariedade. Tão grande foi a minha decepção. E nós percebemos isso aqui no Uruguai, nas nossas reuniões mediúnicas, muitas decepções nesse sentido. Muitos espíritos, muitos irmãos aparecem decepcionados consigo mesmo, diante da realidade que eles encontram ao desencarnarem no mundo espiritual. Porque acham que fizeram a coisa certa. Quando chegam lá, percebem que perdeu muito tempo deixando de amar, deixando de ser fraterno, deixando de servir o seu semelhante. Mas o que Kardec diz a respeito do homem de bem? É aí que nós vamos encontrar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, capítulo 19. Como que é o verdadeiro homem de bem? O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade. Talvez só por essas 3 coisas resumiria tudo. Tudo. Que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade. Mas ele aprofunda um pouco mais. Ele fala que o homem de bem, ele consulta a sua consciência. Se ele praticou o mal, e se fez todo o bem que devia ser feito, se ele empreendeu todas as suas forças em benefício do bem. O homem de bem, ele paga o mal com o bem. Ele é solidário, companheiro, amigo, fraterno, amoroso, ele usa o perdão. O homem de bem crê em Deus, na sua perfeição, no seu amor, na sua justiça. Ele sabe que Deus é Pai de todos nós, o Criador de tudo. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a sua permissão. E reconhecendo isso, ele percebe que todos nós somos irmãos e todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Ele tem fé no futuro, porque ele sabe que a semente plantada aqui hoje, ele vai colher amanhã. E nessa sementeira, semeadura, que nós lançamos as nossas sementes, todos nós iremos colher de acordo com aquilo que nós lançamos nos terrenos, nos nossos corações. Esse é o verdadeiro homem de bem, segundo os Espíritos de Kardec. Mas como fazer para ser um verdadeiro homem de bem? Como devemos fazer? Reconhecemos que é muito difícil. Mas na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta.
Como fazer para ser um verdadeiro homem de bem? Essas qualidades. E ao mesmo tempo, fugir do mal. Afastar-se do mal. Conseguir vencer o mal. Como fazer? E os Espíritos não respondem. Um sábio do passado já vos disse: conheça-te a ti mesmo. Mas como conhecer a ti mesmo? Referindo-se então a Sócrates, o pai da filosofia. Mas como conhecer a si mesmo? Reconhecemos também que é muito difícil. E Kardec perguntou: mas como fazer? Como fazê-lo? Aí vem uma narrativa de Santo Agostinho, que é uma das mais belas que nós encontramos no Livro dos Espíritos, que já foi dito aqui várias vezes por Valfrido e por outras pessoas. É a tomada de consciência. Eu, quando estive entre vós, dizia Santo Agostinho, foi isso que eu fiz. Ao final de cada dia, eu analisava o meu comportamento para tentar me conhecer. Eu analisava como eu vivi aquele dia. Se eu prejudiquei alguém, se eu fiz o mal a alguém, se eu fiz todo o bem que as minhas forças me permitissem. Então, eu fazia uma análise do meu dia, para saber se o meu dia realmente foi bom. E assim eu fui me conhecendo. A cada dia eu fui me conhecendo um pouco mais, através desse autoconhecimento. E assim, ele aconselha que nós devemos fazer todos os dias. Todo terminou o dia, sentamos, só entre a gente mesmo, com a nossa consciência, e saber como foi o nosso dia. Magoamos alguém, no trabalho, na rua, na escola, no centro, qualquer outro lugar. E se percebermos alguma falta que nós cometemos contra alguém, devemos ter a humildade de ir até a pessoa, pedir desculpa, pedir perdão. E se for de outro caráter, tentar corrigir. Porque assim, nós estamos empreendendo esforços para nos tornarmos uma pessoa melhor. Porque ninguém vai se tornar uma pessoa boa da noite para o dia. André Luiz fala isso lá no livro Os Domínios da Mediunidade. A cada dia a sua cota, segundo Santo Agostinho. A cada dia nós devemos fazer um exercício. Os atletas não fazem exercícios para poder disputar suas competições. Nós também devemos fazer exercício para empreender esforços para alimentar os nossos sentimentos em nome do amor e em nome da fraternidade. Então, a cada dia vamos nos exercitando para cada dia nos tornar uma pessoa melhor. Para que possamos depois consultar a nossa consciência se alguém tem alguma coisa a dizer sobre o nosso comportamento. E se alguém tem alguma coisa a dizer, vamos saber e vamos corrigir. E aí cabe a cada um de nós nos tornarmos homem de bem. Sabemos que é difícil, mas é a nossa meta. Nascemos, somos ignorantes, vamos percorrer toda a hierarquia espírita até chegarmos à perfeição. Chegaremos todos, uns mais depressa, outros mais lentos, mas a meta é uma só. Queremos ou não. Se é assim, vamos nos esforçar um pouco mais. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa noite a todos. Disciplina das emoções. Como o Marcelo disse, foi um tema sugerido. Eu espero poder contribuir um pouquinho para quem teve a dúvida. Muitos acreditam que ser equilibrado
é não se sentir afetado diante das emoções, dos acontecimentos negativos da nossa vida. Mas para os especialistas, ser impassível e frio diante dos acontecimentos, dos problemas da vida diária, não é sinônimo de equilíbrio. Ao contrário, a pessoa emocionalmente equilibrada, ela é capaz de se indignar diante de uma situação ultrajante, é capaz de se defender de quando ela se percebe desrespeitada, é capaz de ficar feliz, triste, e até de usar do medo como um mecanismo de defesa, sem, no entanto, negar. A palavra emoção vem do termo latim emovere, que significa mover para fora, movimento para fora. Hamed, ele conceitua a emoção como um movimento que sobe ou emerge diante de um possível estado de prazer ou dor. As emoções são extremamente necessárias para a nossa vida, pois são a partir delas que conhecemos, que descobrimos quem realmente somos. O que muitas vezes diverge daquilo que pensamos que somos. As emoções, elas têm a capacidade de nos individualizar e nos diferenciar uns dos outros. Pois ninguém sente exatamente igual, com a mesma potência ou com a mesma intensidade. Podemos sim pensar igual ao outro, mas para pessoas distintas nós temos múltiplas reações emocionais. Joana de Ângeles, ela nos diz que o ser humano ele é um feixe de emoções que precisam ser bem direcionadas. E é nesse direcionamento cuidadoso que devemos ter, que consiste a verdadeira educação do espírito. Na natureza, tudo foi criado com um objetivo e uma função. Por isso, nada do que existe em nós está errado. Mas muitas vezes usamos as nossas emoções de uma forma fora de um senso de equilíbrio. Todas as emoções, na sua justa dosagem, na sua forma adequada de manifestação, são benéficas. Pois elas nada mais são do que energias que dependem do direcionamento que dermos a elas. A medicina oriental, há milênios, já defende essa ideia. Segundo ela, todas as emoções são extremamente necessárias para a harmonia do nosso corpo e do nosso espírito, desde que estejam de forma equilibrada. Hamed, ele, no livro Renovando Atitudes, psicografia de Francisco de Espírito Santo Neto, ele aprofunda sobre essa temática. E ele utiliza a raiva como um exemplo de uma emoção, por ser muito comumente encontrada no nosso dia a dia. Isso está no capítulo O Impulso Natural. Segundo ele, a raiva nada mais é do que um estado de alerta, que faz com que busquemos a todo custo sair de uma situação de um iminente perigo, buscando proteger a nossa vida. Segundo ele, quando esse impulso natural, que ele chama raiva, se manifesta, faz com que a nossa mente funcione de forma mais acelerada. O nosso raciocínio fica mais rápido, ampliando todas as nossas percepções sensoriais, aguçando todos os nossos sentidos, para que busquemos uma saída desse perigo iminente. Segundo ele, o erro existe quando usamos essa energia de forma desequilibrada, desordenada, exaltando-a. E o que antes era um estado de alerta se transforma em crise de fúria, violência, melindre, sentimentos de culpa, fobias, até acerbações sexuais. Mas, quando essa mesma energia ela é utilizada de forma coerente, de forma construtiva, ela transforma-se em perseverança, em determinação, em disciplina e em coragem. Ou seja, a mesma emoção, a mesma energia, ela pode
dependendo do direcionamento que dermos a ela, ser benéfico ou prejudicial a nós. Um outro exemplo, o egoísmo, por exemplo. O egoísmo, ele surgiu a partir da lei de conservação. Ou seja, Deus, quando Ele criou os espíritos, Ele criou concomitantemente as leis divinas que regem toda a vida. Dentre essas leis, a lei de conservação. O que é essa lei? Ela faz com que busquemos preservar a nossa vida, preservando a nossa integridade física e nos mantermos vivos. E foi justamente na vivência dessa lei que surgiu o amor próprio. Só que a preocupação com a manutenção da vida foi tomando proporções tão exageradas, essa energia ela foi sendo canalizada de forma acentuada, simplesmente buscando o nosso bem-estar em detrimento dos demais. O que antes era amor próprio transforma-se em egoísmo. Ou seja, todas as energias, mesmo aquelas, todas as emoções, mesmo aquelas consideradas ruins, têm na sua essência uma finalidade de auxiliar no progresso do espírito. Só que em dados momentos nós as utilizamos de forma equivocada. Essas energias elas saíram do senso de equilíbrio e o que antes era benéfico tornou-se prejudicial. Por que então algumas se chamam, a mesma energia se chama raiva ou outras se chama coragem? Isso depende da forma que manifestamos essa emoção. Podemos manifestar todas as emoções em diferentes intensidades de acordo com o nosso grau evolutivo. Mas a forma que manifestarmos será determinada para o nome que dermos. Coragem ou ódio, pois elas vêm da mesma energia, somente com direcionamentos distintos. Mas então, por que temos reações emocionais tão diferentes uns dos outros? É Allan Kardec que vem nos esclarecer no livro O Céu e o Inferno, dizendo-nos que simplesmente porque todas as nossas emoções, as boas quanto as más, estão diretamente ligadas à nossa condição moral. E, como cada um de nós está no patamar evolutivo próprio, naturalmente, cada um terá sua reação emocional particular diante do mesmo acontecimento. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, psicografia de Divaldo Franco, ela nos esclarece que o temperamento de uma pessoa ela é determinado pela natureza do espírito, ou seja, pela sua condição moral. E as suas energias emocionais, elas vão ser similares ao seu grau evolutivo, ou seja, vamos manifestar emoções superiores ou emoções inquietantes de acordo com a nossa bagagem espiritual. Nós geralmente temos 3 comportamentos que são muito comuns ao lidarmos com as nossas emoções. O primeiro seria negarmos emoções que julgamos serem inferiores, que não deveríamos senti-las. O segundo comportamento são abafarmos essas emoções, porque achamos que não devemos manifestar. E o terceiro comportamento é quando a gente extravasa. A gente dá vazão à emoção, porém, muitas vezes de forma descontrolada. Na infância, muitos de nós provavelmente já deveríamos ter sido repreendidos severamente quando, francamente e honestamente, dissemos que estávamos com ódio de algum coleguinha, que queríamos que ele morresse. Um adulto vendo isso, a reação instintiva e muito natural, não sinta isso, que é feio. Não diga uma coisa dessa. Se não foi exatamente com essas palavras, nós passamos por momentos parecidos. E essa frase, não sinta isso que é feio, muitas vezes o conteúdo dessa frase fica gravado no nosso subconsciente, na nossa mente. E repercute até hoje,
sem que nós nos percebamos. Nós entendemos que sentir isso ou aquilo é errado. E o que fazemos? Com o passar dos anos, julgamos que não mais sentimos essas emoções, porque escondemos bem longe da recriminação dos adultos ou da sociedade. Esse comportamento é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Tanto é por isso que temos uma dificuldade enorme de detectar os sentimentos negativos no nosso íntimo. É muito difícil a gente se perceber orgulhoso, egoísta, invejoso. Por quê? Porque inconscientemente escondemos esses sentimentos de nós próprios, imaginando que com essa atitude eles desapareçam. Outra conduta é quando abafamos as emoções. Nessa situação, a pessoa já detecta que ela é orgulhosa, que ela é egoísta, mas não permite que essa emoção se manifeste. É como se ela tivesse dois cães violentos dentro de si e que, para não agredir ninguém, ela os enjaula dentro de si mesma. O problema continua lá, mas ela só impede de se manifestar. O que deveríamos buscar fazer é educá-los, para que possamos viver livres com ele na nossa intimidade. Todas as vezes que negamos ou que abafamos essas emoções, quaisquer que elas sejam, como são energias, essas energias elas se alojam em determinados órgãos, gerando uma obstrução no fluxo de energia do nosso organismo. E é questão de tempo até aparecerem as doenças ou conflitos emocionais muito significativos, que vão desde crises de fúria até completa ausência de emoções, a apatia. Ambos são extremamente prejudiciais. Mas então, como devemos lidar com as emoções? Eu nem precisei falar que quando a gente, de forma franca e clara, a gente se manifesta abruptamente com determinada emoção, é extremamente prejudicial porque geralmente magoamos as pessoas, ferimos. Então, como devemos lidar com essas emoções? Primeiro, identificando-as, depois, analisando-as, para somente depois buscar formas de trabalhá-las na nossa intimidade. Os indivíduos plenos, que já alcançaram a plenitude, eles não negam as suas emoções. Eles permitem que elas venham à tona e as usam justamente para compreender melhor os seus sentimentos, as suas fragilidades e as suas relações, como vai o seu relacionamento com as pessoas. As emoções, elas são extremamente importantes para descobrirmos quem realmente somos. Pois é fazendo a sua análise que vamos perceber quais sentimentos nutrimos e como está a nossa intimidade. Para facilitar o entendimento, vamos fazer uma analogia. Temos um balde com água suja. O balde, a água, quando ela está parada, a tendência é que todas as sujidades, todas as impurezas decantem, ou seja, se acomodem no fundo do balde, até que algum movimento faça essa água movimentar e com isso as sujidades novamente reaparecem, emergem. Assim acontece conosco. Nós ainda somos espíritos extremamente atrasados e que estamos nesse momento encarnatório e durante a vivência diária, com as facilidades da vida e quando a vida está tranquila, nós guardamos as nossas imperfeições bem escondidas lá no fundo da alma. Que mesmo aquelas pessoas mais despercebidas
elas observariam a gente e achariam que a gente é bem mais evoluído do que a gente realmente é. Mas quando aparecem os embates da vida, as dificuldades, a emoção eclode. E aí sim, nós fazemos emergir todas as nossas impurezas, todas as nossas imperfeições. Devemos usar as emoções como se fossem uma lupa, mais do que momentaneamente discipliná-las, mas buscarmos fazer com que, através das reações emocionais, enxerguemos quem realmente somos. Se há uma emoção muito frequentemente, que está muito frequente no meu dia a dia, a raiva, por exemplo, que se manifesta, eu tenho que buscar saber por que eu sinto raiva. Será que eu não sei ser contrariada? Será que não é um sentimento de orgulho ferido? Que eu não aceito as coisas como elas são, elas sempre têm que ser do meu jeito? Se uma crise de choro, por exemplo, está muito frequente no meu comportamento, será que é porque eu não tenho um sentimento de menos-valia, de baixa autoestima, ou um sentimento de culpa? Ou porque através desse comportamento eu quero inconscientemente me posicionar como a vítima para que assim eu possa receber o carinho e a atenção de todos, baseado numa carência emocional, que não deixa de ser uma faceta do outro. Hamed, no livro que eu citei, Renovando Atitudes, ele diz que as emoções elas devem ser integradas, ou seja, devemos permitir senti-las para depois julgá-las de acordo com os nossos sentimentos, com os nossos desejos momentâneos, para só depois agir com o nosso livre-arbítrio de conformidade ou não com elas. E é justamente esse mecanismo de sentir, refletir e agir é que vai determinar o sucesso ou insucesso das nossas atitudes cotidianas. Para finalizarmos, vamos contar uma pequena história que ela ilustra mais ou menos bem o que eu quis passar hoje. Chama Lobos Internos, é uma história de autor desconhecido. Havia uma criança que havia brigado com seu coleguinha e estava possessa de raiva. Estava muito magoada e com muita raiva e procurou seu avô para tentar desabafar. E, após passar ao avô todas as suas lamentações e suas indignações diante da situação com o colega, o avô fala: filho, eu também já senti muito ódio, muita raiva, principalmente quando as pessoas fazem alguma injustiça conosco. Senti tanto ódio, mas depois eu percebi que quando a gente sente raiva, na verdade, é como se a gente estivesse tomando veneno e querendo que o outro morresse. Faz muito mal para nós. E eu busco o tempo todo lutar contra esses sentimentos. Parece que existe dentro de mim dois lobos. Um é bom, é amigo, é tolerante, convive bem com todos de forma harmônica. Só luta por um objetivo justo e da forma correta. O outro não. O outro é mau. Se irrita por qualquer coisa, é furioso, não consegue sequer raciocinar diante de tanta raiva e tanto ódio que ele possui. Os dois vivem disputando quem domina o meu íntimo. Aí a criança, atenta à colocação do avô, olha ele profundamente e diz: vô, quem ganha a luta? Aí ele, sorrindo, diz: aquele que eu alimento com mais frequência. E assim somos nós. Nós temos várias energias concedidas por Deus justamente para que busquemos o nosso melhoramento íntimo, o nosso progresso espiritual. Mas muitas vezes, equivocadamente, usamos mal essas energias.
e acabamos alimentando de forma exagerada, mais para um lado do que para o outro, acarretando sempre prejuízo. Que busquemos identificar sim as nossas emoções, analisá-las e usar a nossa inteligência colaborando com a nossa moral, fazendo com que ponderemos se devemos agir de conformidade com a emoção manifestada ou não. E à medida que façamos esse treino, automaticamente estaremos educando essas emoções. O equilíbrio emocional, ele é a capacidade de expressar as suas emoções com total liberdade, sem se deixar dominar por elas ou pelos impulsos. Podemos vibrar com o gol do Brasil na Copa, ou na próxima Copa. Podemos ficar felizes quando alcançamos uma meta na empresa, quando o filho vai bem na escola, ou podemos ficar tristes quando percebemos que algo não sai conforme nossas expectativas. Mas o equilíbrio emocional é quando manifestamos as nossas emoções sem machucar e sem ofender o outro. E a felicidade, ela existirá assim que alcançarmos o equilíbrio emocional. E aí, o sentimento que mais fará parte da nossa intimidade será o amor. Que fiquemos com a questão 919, dita por Etevaldo, na qual Allan Kardec questiona os espíritos. Qual é a forma mais prática e mais razoável, mais rápida, para nos melhorarmos e resistirmos aos arrastamentos do mal? E os bons espíritos esclareceram. Um velho da antiguidade, um sábio, da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, posteriormente, acrescenta: a chave, o conhecimento de si mesmo, é a chave do progresso individual. Muito obrigada a todos pela atenção.